Olá, aqui é o Elmo e esse é o canal Minutos com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o Anticristo, conforme eu tinha prometido no vídeo 4, na quarta parte do vídeo do tema O Grande Reset, né? Então, o Grande Reset, na verdade, a formação, é uma das partes que formam o palco para o aparecimento do Anticristo, né? Especialmente em três aspectos que nós já citamos, né? Só para relembrar, que vai vir aí provavelmente uma única moeda, também no rastro disso uma única religião, o ecumenismo, e também um único governo, um governo único, né? Que é a figura do anticristo que nós vamos agora esclarecer aqui. Na Bíblia existe mais de 100 passagens que falam sobre a pessoa do anticristo, mas nós vamos aqui focar em algumas. E a primeira delas é 1 João 4:3, que diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Ou seja, já opera no mundo há muitos séculos. E João já tinha explicado isso no versículo 4:3 da sua primeira carta, e ainda tem mais uma passagem no 2:18 e no 2:22, tudo na primeira carta, todas essas três. E tem mais uma na segunda carta, João 7, que também fala sobre a pessoa do enganador, do anticristo. Então Satanás é efetivamente um imitador de Deus, né? Ele quer imitar em todos os aspectos, né? Em ofertas, em riqueza, mas a grande diferença é que o Satanás vai te oferecer a perdição eterna, né? O inferno. E Jesus vai te oferecer o céu, ou seja, a vida eterna no céu. Nós teremos duas escolhas, né? Ou nós escolhemos a eternidade no céu, ou fica por implícito aí uma escolha da condenação no inferno. Nós queremos, na verdade, assim como a Bíblia fala, nós queremos que todos nos acompanhem, né, como cristãos, né, como servos do Senhor Jesus, para o arrebatamento ou para a vida eterna com Jesus, né? Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Então, veja só, quando este homem entrar em cena, não pense que ele vai vir assim, feio, cuspindo fogo, né, de roupa preta, tal, coisas assim, olhos vermelhos, não. Ele vai vir de uma forma muito sutil. Ele, como características, olha só, ele será um líder mundial carismático, um grande orador, uma pessoa muito convincente, provavelmente muito bonito, hein? Ele vai fazer coisas que nenhum líder mundial já fez, ele vai resolver o conflito no Oriente Médio, vai livrar o mundo do terrorismo, temporariamente, claro. Ele será saudado como o maior orador da paz que já viveu sobre a Terra, e vai conseguir feitos assim interessantes, como os acordos, né, da nação judaica com as nações árabes. Isso já está acontecendo, nós já estamos vivendo. E nós falamos sempre de coisas atuais, né? Então houve o Tratado de Paz com os Emirados Árabes, né? E agora com o Bahrein, isso promovido pelo Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Então ele está ali a todo vapor trabalhando nesses acordos que virão outros aí nos próximos dias. Hoje é 13 de setembro e nós vamos ter novidades aí nos próximos dias. E o anticristo ainda será um homem satânico, super satânico, né? Porque ele vem empoderado pelo dragão, ou pelo diabo, ou por Satanás, porque tem vários nomes. E ele vem mascarado, né? Escondendo o que ele realmente é. Ele será o homem mais maligno sobre a face da terra. Estou falando do anticristo. Porque Satanás já sabemos que é maligno, é mal puro, né? E nós temos que saber também que o mundo jaz no maligno. Por isso que Deus tem esse plano de redenção da humanidade na Terra, pós-pecado original, né, que desde Adão e que até hoje nós arcamos com essas consequências, né? Então o anticristo está vindo para declarar guerra aos crentes, para dominar o mundo, ou seja, para enfrentar Jesus. Mas nós sabemos no final que a vitória de Jesus é certa, né? A Bíblia nos ensina, e nós vamos ver isso então no capítulo 13 de Apocalipse. E então eles vão atuar inicialmente com duas bestas, né? Que o capítulo 13 de Apocalipse explica muito bem. Então diz no primeiro versículo ali, ó:
Me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ou seja, Satanás, ele é o quinto reino daquele sonho de Nabucodonosor, né? Os demais, os 4 reinos já passaram. E o quinto será esse de 10 chifres e 7 cabeças. O que significa cabeças são os estados, né? As autoridades que permanecerão, 7. 10 chifres são os estados que farão parte, 3 deles cairão, por algum motivo eles não farão parte, romperão, certamente. Então ficarão esses 7 chefes de estados que darão poder ao anticristo para governar, por eles, pelo menos, né? Seu governo único por um período, e esse período nós sabemos que é um período de 7 anos, dividido em 2 partes. A primeira parte é a parte do período de falsa paz, primeiros 3 anos e meio, e no segundo 3 anos e meio nós vamos ver agora, né? Então no versículo 2 diz assim: E a besta que viera semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão dele o poder, e o seu trono e grande poderio. Olha só, ele será empoderado por Satanás, assim como a segunda besta que nós vamos ver. No versículo 3 diz: E eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhou após a besta. Então, essas nações vão adorar a besta, né? Pela influência de Satanás, que está no versículo 4. E eles dizem, né, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa é uma pergunta que aqueles adoradores estarão fazendo, mas nós sabemos, né, que a única pessoa capaz será Jesus, porque humanamente não temos ninguém, né? Não aparecerá ninguém. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder de agir por 42 meses. Nós estamos falando 42 meses da segunda parte da grande tribulação, que são os 3 anos e meio seguintes, né? Que será encerrada com a guerra do Armagedon, lá no Vale de Megido, né? Onde o Satanás, ou seja, todo esse exército de 200 milhões, irá lá para exterminar Israel do mapa, mas Jesus no último dia estará lá para salvar Israel, né? Embora 2/3 daquele povo será realmente, né, mortos, e sobrará apenas 1/3. Até isso também está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, aqui se não me equivoco. E no versículo 6 diz: E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então ele vai blasfemar contra Deus, contra tudo, né, que se chama Deus, e ele vai praticar abominações no templo. E é aí que os judeus então vão se revoltar contra ele, e vai ser exatamente na metade da tribulação, tá? Da grande tribulação de 7 anos. E então ele vai fazer guerra contra os santos, como está no versículo 7, e vai vencer aqueles santos que estão vivendo sobre a terra naquele momento. E essas nações irão adorar, todas as pessoas que habitarão na terra, debaixo dessas nações, irão adorar o anticristo. Todos, pero não todos, né? Nós vamos entender por que não. E cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Porque aquele que não receber a marca, olha bem, aquele que não receber a marca da besta será morto. Obviamente, eles serão então entendidos como aqueles mártires que aparecem também no livro do Apocalipse. Esses serão salvos, obviamente, né? E que foi uma condição deles não ter sido arrebatados. Porque o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, daqueles que estarão vivos sobre a terra, e antes desse arrebatamento, né, que Jesus fará, ele ressuscitará os mortos, aqueles que dormem no Senhor. Primeiro ele ressuscitará os mortos que dormem no Senhor, na sequência ele fará o arrebatamento, é praticamente instantâneo isso, né? E se alguém tiver ouvidos, ouça. Porque se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, procure ler a Bíblia e veja em João capítulo 1, versículo 12, que ali diz que todos aqueles que o confessaram serão chamados filhos de Deus.
Por enquanto, aqueles que não confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele é considerado apenas criatura. Né? Todos nós somos criaturas, mas aquele que aceita o Senhor Jesus, reconhece o seu sacrifício, ele então será considerado filho de Deus e estará pronto também para o arrebatamento. Glória a Deus por isso, né? Então, se alguém tiver essa dúvida, leia o livro de João, leia Romanos, leia a Bíblia e vai entender, ou procure uma igreja, né? Uma igreja séria, fale com o pastor e você então ali vai confessar Jesus e vai passar a servir a Jesus, porque os últimos dias estão muito próximos. Estamos vivendo a última hora desse tempo na face da terra. Então, a segunda besta, que é o companheiro do anticristo, nós estamos falando que é o falso profeta, e diz assim no versículo 11: Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro, e falava como o dragão. Então esse falso profeta, que será um religioso, porque o que nasceu, o que subiu da terra lá, subiu dos poderes constituídos de estados, né? E o que sobe aqui da terra sobe do meio religioso. E ele vai ser o grande guardião do anticristo, né? Ele vai ser o profeta do anticristo. E ele vai exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, na presença do anticristo. E fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, aquela que já tinha surgido, né? Que é o anticristo, e cuja chaga ali foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que o fogo, que até fogo faz esse, vai fazer grandes prodígios. Esse anticristo terá uma imagem, conforme diz o versículo 14, e essa imagem falará. Esses 2 empoderados de Satanás conseguirão dar voz a essa imagem, para vocês terem uma ideia. Não tem nada de holografia não, tá? Aqui é a imagem física e ela falará, sim, porque holografia pode falar, nós já sabemos, já conhecemos hoje, né? Mas um pedaço de material falar vai ser nesse momento, onde também nesse momento, mesmo período que o anticristo estará agindo, teremos duas testemunhas pregando o evangelho em Jerusalém, né? E serão mortas também. Esse é outro capítulo. Mas vamos focar aqui. Então, esse falso profeta fará com que essa imagem fale, dizendo aos que habitam na terra que, né, que aquilo é Deus, aquilo vai se passar por Deus, né? E muita gente vai acreditar. Inclusive os judeus acreditarão que o anticristo é o Messias deles, né? Mas na primeira metade, quando ele praticar abominações no templo, então vocês verão que, vocês não, né? Aqueles que estarão vivos lá naquele momento verão que os judeus vão se revoltar contra ele. E aí ele vai, a caça de todos os judeus, né? Vai reunir um grande exército no Vale de Megido, né? Que então fará a guerra do Armagedon. Armagedon vai acontecer, essa guerra vai acontecer no Vale de Megido, uma planície enorme, e lá estarão provavelmente estacionados 200 milhões de soldados, conforme diz o livro do Apocalipse também. E essa guerra terminará num dia final, apenas em um dia, né? Jesus descerá, porá os pés no Monte da Oliveira. Esse monte se fenderá em duas partes. E ele, com o sopro da sua boca, aniquilará todos esses soldados, o falso profeta, o anticristo, e vai colocar num abismo preso por 1000 anos. E ao final de 1000 anos, então, ele será de fato solto, mas será aí aniquilado de fato e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e nunca mais, né, terá voz sobre a terra. Bom, aí continuando o capítulo 13, ele fecha aqui no 18, que aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, que é 666, mas esse é um número conhecido, né? Mesmo os não crentes, os não cristãos conhecem essa fala do 666, né? Mas olha que interessante, aqui vem a palavra de Daniel, né? Que lá, quando ele estava passando a revelação de Deus para Nabucodonosor sobre o sonho dele, né? Daqueles reinos todos que iriam passar sobre a terra, Daniel 2,44 diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino
que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Se vocês forem ver, pesquisar, vocês vão entender que é aquela pedra que bate no pé da estátua, que destrói tudo, né? Então essa é a pessoa de Jesus, que é a figura da pedra, que é a rocha, né? Que vem e destrói todos esses reinos, e ele será o reino que jamais será destruído. E ele subsistirá para sempre. Não vamos falar de arrebatamento, será outro capítulo, mas aqui eu quero deixar para vocês que aquele que não tiver o livro o nome escrito no livro da vida, então entenda que aquele que não é servo do Senhor Jesus, que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor, seu único Senhor e suficiente Salvador, então aí você pode ficar preocupado, mas não fique preocupado que ainda há tempo. Procure uma igreja, um pastor perto da sua casa, uma igreja séria, procure ele, entenda, aceite o Senhor Jesus, passe a frequentar a igreja, passe a conhecer a Bíblia, passe a ler e fique pronto, porque o Senhor Jesus está voltando. Não demora muito, porque ele é a verdade, né? E a verdade está dita, ele diz assim lá no capítulo 14:6 de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele é aquele que, através do seu sacrifício, nos permitiu que fôssemos salvos nesse plano de redenção, né? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na presciência de Deus já sabia que o pecado ia acontecer, que um dia ele teria que executar esse plano de redenção, né? Mesmo frente a todas as adversidades que o diabo ia colocar, né? Para a humanidade, que é a criação de Deus, né? Então nós somos criados no 6º dia e no 7º dia Deus descansou da sua criação, né? E ele disse que quando criou o homem, que era muito bom. Tudo que ele tinha criado antes era bom, mas o homem era muito bom. Então o homem é a sua imagem e semelhança, né? Então nós somos aquilo que Deus mais preza sobre a face da terra, que é a coroa da criação, que é a humanidade, que é o ser humano. Amém? Se você gostou, compartilhe, distribua para os seus amigos e estaremos aqui sempre trazendo novidade para vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.